Bem-vindo ao canal Guerras que Mudaram o Mundo. Aqui investigaremos desde as guerras mais antigas até os conflitos modernos e contemporâneos. E neste vídeo falaremos sobre a invasão da Polônia pela Alemanha em 1939. A invasão da Polônia pela Alemanha em 1939 foi um dos eventos marcantes que desencadearam a Segunda Guerra Mundial. Esse conflito, que teve início em 1º de setembro de 1939, marcou o começo de uma nova era de guerra e destruição na Europa. A invasão da Polônia foi realizada pelas forças armadas alemãs lideradas por Adolf Hitler, que buscava expandir o território do Terceiro Reich e estabelecer sua hegemonia sobre a Europa Central e Oriental. A estratégia alemã consistia em utilizar uma combinação de táticas militares modernas, como a Blitzkrieg, guerra relâmpago, e uma força militar superior em termos de números e armamento. A justificativa oficial para a invasão foi um incidente na fronteira entre a Alemanha e a Polônia, no qual soldados alemães supostamente foram atacados por soldados poloneses. No entanto, essa alegação foi amplamente contestada e considerada uma mera desculpa para a agressão alemã. A invasão começou com um intenso bombardeio aéreo alemão sobre as principais cidades polonesas, seguido por ataques terrestres massivos. As forças polonesas, embora bem treinadas e equipadas, foram rapidamente superadas pela superioridade militar alemã. Além disso, a Polônia enfrentou uma desvantagem significativa em relação às potências aliadas, que não puderam fornecer ajuda efetiva durante os estágios iniciais da invasão. Em poucas semanas, as principais cidades polonesas estavam sob controle alemão, da esmagadora superioridade alemã e soviética, foi incapaz de conter o avanço inimigo. Em 28 de setembro de 1939, Varsóvia, a capital polonesa, rendeu-se às forças alemãs, marcando o fim simbólico da resistência polonesa. A invasão da Polônia teve consequências devastadoras para o país e para a Europa como um todo. Estima-se que mais de 6 milhões de poloneses, incluindo cerca de 3 milhões de judeus, tenham sido mortos durante a ocupação alemã. A invasão também desencadeou uma série de eventos que levaram à eclosão da Segunda Guerra Mundial, com a declaração de guerra da França e do Reino Unido à Alemanha nazista em 3 de setembro de 1939. A invasão da Polônia foi um marco histórico que evidenciou a agressão e a ambição expansionista de Hitler. Além disso, demonstrou a ineficácia das políticas de apaziguamento adotadas pelas potências ocidentais para conter a agressão nazista. A falta de ação decisiva por parte da comunidade internacional diante da invasão da Polônia abalou a confiança na efetividade dos tratados de paz e da diplomacia como instrumentos para evitar conflitos. A invasão da Polônia também teve implicações geopolíticas significativas. Com a ocupação do país, a Alemanha nazista consolidou seu controle sobre uma vasta extensão de território, estabelecendo uma ponte estratégica entre a Europa Ocidental e Oriental. Além disso, a ocupação da Polônia permitiu que os nazistas implementassem suas políticas expansionistas e genocidas, incluindo a perseguição e o extermínio em massa de minorias étnicas, principalmente judeus. A invasão da Polônia foi um evento Reino Unido, União Soviética e Estados Unidos. A invasão da Polônia também teve implicações duradouras para o povo polonês. Após a ocupação alemã, a Polônia foi submetida a um regime brutal de ocupação, no qual milhões de poloneses foram mortos, deportados ou submetidos a trabalhos forçados. Além disso, a invasão e a subsequente divisão do país entre Alemanha e União Soviética deixaram uma profunda cicatriz na identidade nacional polonesa, que só foi reparada após o fim da Segunda Guerra Mundial, com o estabelecimento de um governo comunista pró-soviético. Em suma, a invasão da Polônia pela Alemanha em 1939 foi um dos eventos mais impactantes da história do século XX. Marcou o início da Segunda Guerra Mundial e teve consequências devastadoras para a Polônia e para a Europa como um todo. Essa invasão evidenciou a agressão nazista, expôs a fragilidade das políticas de apaziguamento e estabeleceu as bases para um conflito global que mudaria o curso da história. A invasão da Polônia também teve implicações significativas para a evolução das táticas militares e tecnologia de guerra. A estratégia alemã da Blitzkrieg, com seu uso combinado de forças terrestres, aéreas e blindadas,
demonstrou sua eficácia na rápida conquista de territórios. Essa abordagem revolucionária influenciou o desenvolvimento militar em todo o mundo e moldou as táticas utilizadas posteriormente durante a Segunda Guerra Mundial. Além disso, a invasão da Polônia levou à mobilização e ao envolvimento de várias potências internacionais. A França e o Reino Unido declararam guerra à Alemanha nazista em resposta à invasão polonesa, buscando defender os princípios de soberania e segurança coletiva. No entanto, a chamada Guerra de Mentira se estabeleceu na Europa Ocidental, com uma relativa inatividade militar por parte das potências aliadas, o que permitiu que a Alemanha se concentrasse em outras frentes de batalha. A invasão da Polônia também destacou a falha da Liga das Nações em cumprir seu papel de preservar a paz e a segurança internacionais. A Liga condenou a invasão, mas não tomou medidas eficazes para impedir o avanço alemão. Isso minou ainda mais a credibilidade da organização e preparou o terreno para o surgimento de uma nova ordem mundial, liderada por superpotências emergentes. A partir da ocupação da Polônia, os nazistas começaram a implementar suas políticas de limpeza étnica em larga escala. O regime estabeleceu campos de concentração e extermínio, como Auschwitz, onde milhões de pessoas, principalmente judeus, foram brutalmente assassinadas. Esses atos de genocídio durante a ocupação polonesa deixaram uma mancha indelével na história e reforçaram a determinação dos aliados em derrotar o regime nazista. A invasão da Polônia pela Alemanha em 1939 não apenas marcou o início da Segunda Guerra Mundial, mas também teve impactos de longo alcance em diversos aspectos. Desde as implicações geopolíticas e militares até as atrocidades cometidas pelo regime nazista, esse evento moldou profundamente o curso da história mundial e serviu como um lembrete trágico dos horrores da guerra e das consequências do expansionismo agressivo.